Fala pessoal, tudo bem? Meu nome aqui é Arthur Losnak, eu faço a área aqui de fundos imobiliários no TC e hoje a gente vai conversar com a Carolina Gregório. Tudo bem, Tudo Carol? bem? Obrigada pela oportunidade. Sempre um prazer. Admiro muito o trabalho de vocês. Então, Carol, obrigado por você ter vindo também, acho que deixar o tempo aí com a gente. Se puder comentar um pouquinho, acho que assim, primeiro da sua experiência, né, profissional, né, e também acho que assim, falar um pouco também da gestora, quais produtos vocês oferecem para o mercado, né? Bom, falar um pouco sobre mim. Sou engenheira civil, tenho 15 anos de mercado. Desses 15, eu fiquei uns 4 trabalhando com infraestrutura, mas também assessoria de investimento, assessoria financeira. E depois voltei para o mercado de real estate e tô até hoje, né? Sou sócia da Unitas, junto com o João da Rocha Lima, que é o head da área de real estate da USP. A gente também tem um pé na academia, né? Eu dou aula só para um MBA, né? Full time no trabalho, né? E a gente dá o curso lá do MBA em real estate. A Unitas é uma empresa de mais de 40 anos, focada em investimentos em real estate, consultoria, então, das mais diversas tipologias, né? Shopping, hotel, escritórios, residencial, né, para renda, para venda. E a gente tem um braço financeiro, que é a BR Capital, por isso que às vezes as pessoas confundem, né, Unitas e BR Capital, mas a BR Capital é o braço financeiro do grupo, são os mesmos sócios. Mas tudo que é dirigido a uma entidade financeira patrocinar, como fundos imobiliários, administração, gestão, a gente faz pela BR Capital. E as consultorias de investimento a gente faz pela Unitas, né? A consultoria imobiliária nos fundos também, né? Que basicamente é a que cuida do portfólio dos fundos, a gente faz pela Unitas. Hoje a gente tem 18 fundos sob gestão, FIIs, além de FDIC e FIP, que não é nosso core, né? Nosso core realmente é fundo imobiliário, porque esse é o nosso DNA na empresa, a gente faz real estate, mergulha em real estate, faz mais as operações, grandes operações do mercado mais inovadoras, foram feitas pelo meu sócio, João, né, e até hoje a gente tenta ter esse viés de seguir com produtos novos e diferenciados no mercado. A gente está com 3 bi sob gestão. A gente roda muito, né? Então, a gente já estourou mais de 10 bi, mas a gente faz muita coisa para vender, né? Então, por exemplo, a gente está com um fundo de retrofit que tem prazo determinado. Então, é um fundo que vai chegar num tamanho bom, mas a gente tem os produtos, vai fechar, e vender as unidades, e aí você acaba entregando uma TIR para investidor profissional melhor, né? Só que isso vai embora, né? Que a gente reaplica o principal, né? E tem fundos que a gente tem mais foco em gerar renda, como os fundos de laje, os fundos de escritórios, né, como o FATN 11, que é um fundo que a gente começou na pandemia. A gente começou em 2020 esse fundo, com 6 imóveis, e hoje a gente está com 45 imóveis, tudo no modelo plug and play, no qual a gente tem a demanda antes do inquilino. Aí a gente tem um parceiro, que é o parceiro construtor, que trabalha com muitos anos com construção de hospitais e escritórios, e aí a gente fez essa parceria. A gente faz esse trabalho de teste fit para esse potencial inquilino. Então, ele vem com uma demanda, eu quero 400 metros quadrados. Aí a gente, na Faria Lima, a gente vai atrás dos 400 metros quadrados que estão vagos, ou seja, a gente já tem uma oportunidade aí de comprar melhor, né? Faz o teste fit, desenha todo o layout e fecha o contrato de locação casado já com a compra. Então, isso também dá um contrato atípico, porque eu só comprei o imóvel para atender a demanda daquele inquilino, eu posso dar essa tipicidade para o contrato e acaba que você consegue manter uma renda bastante harmônica. Então, isso também é super inovador, porque envolve obra, envolve você entender quando você vai visitar o ativo para comprar, esse potencial de retrofit, qual que é o potencial de você conseguir converter todo o sistema de ar-condicionado, VRF, né, ter o potencial de colocar um piso elevado, né, ver o pé direito. Então, tudo isso, a gente, que é tudo engenheiro lá, né, mais esse parceiro nosso, que chama Olimpo, a gente acaba conseguindo escolher bons ativos que têm um potencial de upside bem importante, né? E é o que está acontecendo, né? Está entregando bem. E a gente tem, né? Os primeiros Greenfield foram, né, o FLMA 11, né? Que é um dos fundos mais antigos do mercado. Foi um dos primeiros Greenfield, onde era um projeto com uma incorporadora Impar, né? Que na Vila Olímpia, onde tem o Puma, o Hotel Puma e o Continental Square.
E também a captação foi com com um buraco da fundação. A gente seguiu todo o funding da obra com captação de cotas via o fundo. Então, é um fundo que as cotas foram colocadas no final da década de 90, né? Os primeiros fundos mesmo. Aí a gente fez a questão da renda durante a obra, né, com o mecanismo de trazer poupador para o fundo, né, e isso acabou sendo usado para o mercado em vários outros cases, né, mas a gente... RMG, sim. Isso, a tal da renda garantida, né, que a gente não pode falar porque fundo imobiliário, renda variável, você não pode ter renda garantida, mas é um mecanismo de criar uma receita durante a obra e você conseguir atrair investidor poupador que, né, compara muito com renda fixa e tá, né? A gente brinca que às vezes esse poupador que gosta de imóveis, ele entra no fundo imobiliário Greenfield, mas ele quer renda no dia seguinte. Mas quando compra uma salinha comercial que está em obra ou uma laje, ele espera o prazo de obra, né? E depois começa a ter renda com aluguel. Mas, e muitos outros cases. Por exemplo, o WTC é um funding que foi feito na Unitas. Na época nem havia ainda fundo imobiliário. A gente fez debenture perene por resultado. Então, trazidos para reais de hoje, foi uma emissão de mais de R$1 bi, né? Então, a gente fala que está nisso antes disso existir, né? Via securitização com os instrumentos que a gente tem na mão, né? E hoje a gente tem atuado bastante, a gente só tem fundos de imóveis, a gente não tem fundos de dívida, não por uma questão de não acreditar, a gente acha que tem casas que atuam muito bem nesse segmento, mas porque o nosso negócio é equity, é realmente escolher produtos, ter o upside de valor daquele produto, porque a região valorizou, porque a renda valorizou, né, a geração de caixa desse ativo valorizou. Então, a gente se apropria desse conhecimento para comprar ativos que trazem isso para o investidor, né? Então, e a gente acredita que você tem muito mais upside de valorização quando você tem um ativo, né? Dívida sempre é mais conservador, né? Na dívida tudo dando certo, a remuneração está definida. Exato, está definida. Não está definida. A gente está num momento de mercado muito atípico e passamos isso nos 2 últimos anos, que é um fundo de dívida, está dando mais do que um fundo de equity, né? Mas o upside do fundo de equity é muito maior, né? Principalmente agora que a gente está num ciclo que vai começar a reverter de valorização para lajes, shoppings, né, hotéis. Então, a gente, né, quem está posicionado nesses segmentos vai agora se apropriar dessa valorização, não só pela geração de caixa, né, o que reflete também no valor da cota, né, e também a estabilização da taxa de juros. Sim, e assim, acho que uma coisa que você comentou realmente, né, que tem essa tese, né, da valorização, né, a gente vê muitos fundos, né, no mercado reciclando os ativos, né, como você comentou, então, o FLM é bem antigo, né, assim, acho que, se você puder comentar um pouco, Carol, assim, acho que qual que é a cabeça de vocês, assim, acho que tanto do FETN, assim, para colocar ativo dentro da casa, né, do fundo ali, e para sair, né, assim, qual que é o cap rate que vocês pensam de entrada e de saída? Eu vou falar do FLMA 11 porque ele é bem mais simples. Ele é bem mais simples por uma seguinte... a gente fez esse fundo, como eu falei, quando o fundo imobiliário era usado para vestir um empreendimento. Hoje a gente tem fundos de portfólio e a gente sempre defendeu isso, porque realmente, como os REITs americanos né, que você vê fundos que têm... né, Boston Properties, a BL Total, sou uma BL de classe A de São Paulo, um fundo, né? Não, é tanto ativo que você não consegue mais acompanhar ativo por ativo. Né? Aqui o Simon Properties, exato. Ainda mesmo os de portfólio você consegue, né? Então, a gente acha que realmente esse era o caminho, mas a gente começou esse fundo no final da década de 90, e quem entrou queria entrar naquele empreendimento, né? E muita gente fala, mas é um monousuário. Aí a gente tem uma questão de regulamento que ele trava o crescimento do fundo, que a gente só pode investir em outras unidades do Continental. Então, eu não consigo crescer, porque, né? E a gente tentou, esse ano ainda, aprovar uma alteração de regulamento para poder aumentar o fundo, fazer uma gestão ativa do portfólio, né? E muitos investidores falaram não, porque eles estão... a gente gosta desse imóvel. Então, eu sei que é monousuário, ele é monousuário, mas ele é multi-inquilino. A gente tem
18 inquilinos. A gente tem a Cork, né, o hotel, né, então a gente tem uma diversificação de inquilinos, mesmo ele sendo monoativo, né. Razão pelo qual continua entregando dividendo. A gente sofreu com a pandemia como os outros fundos, mas né, em nenhum momento a gente teve que usar a caixa do fundo para qualquer emergência, né? Então o FLMA a gente não consegue ter essa gestão ativa porque ele tem uma trava de regulamento que é muito antigo. Como era muito antigo, assim, entre aspas, né, ninguém confiava no gestor lá atrás, né, então falava assim, eu só posso fazer isso, né. Agora, como o mercado amadureceu demais, bastante já, né, realmente, então acho que o gestor tem mais liberdade, né, que a gente não via lá atrás, né. Sim, exato. Mas mesmo assim, você vê muitos fundos que, mesmo tendo essa liberdade, às vezes os ativos que são adquiridos é muito mais um ativo que bonito, classe A, mas assim, o potencial de geração de renda dele vai demorar, né? A questão do prazo tem uma vacância alta, a região que foi adquirido tem uma vacância alta. Então, foi nessa linha que o mercado falou, eu acho esse ativo muito bom e eu prefiro ter esse ativo, porque no final ele vê metro quadrado e fala, eu tenho aquilo, eu consigo, né, ver o que eu tenho, né? Mas a gente defende que, com certeza, como as outras casas, os outros gestores, quanto mais diversificado, né, tem que ter especialização no fundo, segmento, né, por segmento, mas o portfólio é sempre melhor, né, para você ter uma renda mais estável, você não sentir tanta vacância, você aproveitar mais os ciclos, né. O poder de barganha com o inquilino também, né? Você tem, sei lá, 100 inquilinos ali, né? 200 inquilinos, um sai, né? Então não machuca você. Não machuca. Tem 2, 3 ali e ele sabe que ele vai te machucar. Então você tem que lidar com ele de uma maneira mais educada, né? Mas sabe que tem muitos que são fundos de portfólio e que tem concentração de inquilinos, porque você tem um prédio alugado para uma empresa, ou metade do prédio para uma empresa. Quando esse inquilino sai, mesmo sendo multiativo, representa bastante no yield do fundo, né? Machuca bastante. E a gente prefere atuar mais no middle market, lajes do tamanho do Continental, né? Que você pode ter 1.000 metros quadrados, mas você pode ter 400 metros quadrados e, né, e você vai fazendo essa junção dos conjuntos, porque a gente é um imóvel muito mais líquido, né? Então, nos outros fundos que a gente tem de laje, a gente procura sempre adquirir imóveis em regiões muito consolidadas e que tenham uma vacância que é menor e que quando o mercado volta é o que primeiro retorna, né? Então, a gente tem Faria Lima, Itaim, Vila Olímpia, Paulista e um pouco de Berrini no começo. Assim, o nosso core dos ativos estão nessas regiões. JK, é isso, né? Então, que são regiões que estão com vacância, tirando o Berrini, que está perto de 20, né? Essas regiões estão perto de 10. Então, você já começa a ter uma pressão de preço. Para cima. Para cima, muito. Assim, Faria Lima, você já está vendo o preço pedido 250. Então... E aí, os fundos que a gente pode girar o portfólio, a gente gira, né? Então, do breve, a gente vendeu um ativo agora com ganho de capital bem expressivo. Eu comprei a 13 mil e vendi a 20 mil metro quadrado, né? Num curto espaço de tempo. Então, realmente, né, a gente está sempre de olho para poder girar. Aí, o FATN 11, a gente faz essa gestão mais ativa, né? A gente ainda está... Os contratos são muito novos, né? Porque a gente montou esse fundo em 2020. Então, a gente tem 45 imóveis, contratos atípicos que têm 5 anos, né? Com multas rescisórias pesadas, assim, de 10 aluguéis, 12 aluguéis. Então, quando o inquilino sai, a gente consegue usar essa multa para adequar para o próximo, né? Mas ainda são contratos novos, então não tem por que a gente girar a carteira, né? Então, a gente está crescendo o fundo e o cap que a gente olha, assim, né, pelo menos a rentabilidade bruta, vamos dizer assim, né? Que a gente compra em 10 acima, assim, para entregar 10, 9, o FATN 11, mesmo antes da operação do CRI, que eu vou comentar com vocês, que é uma situação, hoje é um tema polêmico, né? A gente já entregava 9, então não é que eu fiz uma alavancagem que foi de 3 para 9, né? Eu fiz uma alavancagem que foi de 9, quase 9 para 11, né? De dividend yield, né? Então, a gente procura comprar
com cap mais descontado mesmo, né? E achando as oportunidades que são menos óbvias, assim, né? Tá, e assim, como você compra realmente uma região, né, com flow mais premium, né? Para você ter esse cap bom, você ajusta no aluguel, vamos dizer assim, no final do dia. Isso. O que a gente faz muitas vezes? Por exemplo, breve a gente compra alugado já, né? E aí, que é um fundo que ficou esses 2 últimos anos parado, porque o mercado fechou muito, principalmente para lajes, né? É um dos segmentos que sofreu bastante com a pandemia. Mas a gente compra muita coisa que a gente vai atrás do incorporador ou daquele proprietário. A gente geralmente faz uma aquisição super rápida, uma diligência, assim. Teve um prédio que eu comprei no dia 23 de dezembro. Eu mandei a proposta 21, a gente fez uma diligência de 2 dias e comprei no dia 23. Porque você precisa dessa velocidade para você conseguir oportunidades que se ela for pro mercado, você vai perder, né? Eu falei, não quero que ele passe o Natal, pensa, que alguém falou, nossa, vai vender por esse preço, um prédio da Faria Lima, né? Uma laje da Faria Lima, a gente acabou, compro coisa que tá em RJ, obviamente com todo cuidado, mas a gente, né, consegue aquisições cirúrgicas, vamos dizer assim, a gente não compra uma coisa que está circulando com vários corretores e, né, a gente também faz isso. Mas a grande maioria do nosso portfólio é composto com escolhas dessa natureza, que a gente vai atrás, que a gente pergunta, que a gente tenta casar uma operação, né? E aí compra com uma vantagem. Agora, o Athena não. O Athena a gente compra, a gente faz o retrofit, né? E plug and play, ou seja, a gente faz customizado para atender a demanda daquele inquilino. E, portanto, esse capex está no aluguel. Obviamente, quando a gente faz a valuation, a gente deprecia esse capex super rápido, né? A parte obra que a gente faz, uma intervenção pesada nos empreendimentos que a gente adquire, como troca de instalação, troca de sistema de ar-condicionado, piso elevado, e obra civil deprecia 20 anos. Agora, equipamento deprecia com 5, 10 anos, ele já está com valor residual muito baixo. Então, isso a gente considera na conta e coloca no preço do aluguel, né? E como tem um contrato amarrado, a gente tem conseguido manter essa rentabilidade bem acima do benchmark de mercado e homogêneo, né? Hoje está crescendo, né, por causa da operação de CRI, que a gente fez uma vez que a tese mostrou super promissora, a gente crescendo, inquilino indo atrás, a gente tendo pipeline, demanda né, eu sempre falo que o maior ativo de um fundo imobiliário de renda é o inquilino, você ter né, a gente tinha fila na porta e o mercado totalmente fechado, só conseguindo captar para fundo de papel, né, CRI, então assim, aí a gente foi crescendo onde realmente está o recurso, tá aqui, mas de uma forma muito saudável, né? A gente procurou crescer, assim, não comprometer mais de 15% do resultado, não ser mais de 30% do valor dos ativos. E eu acho que essa alavancagem, se você trava ela nesse nível de 30% do valor dos ativos, a sua dívida custa 30% do valor dos ativos que você tem no portfólio. Você tem uma estrutura de capital saudável. Muito mais quando a taxa de juros começar a estabilizar e cair, né, a partir do segundo semestre do ano que vem, né, também não, a gente acha que né, esperamos que sim, mas pelo menos a gente já vai ter um platô aí de visualizar à frente e aí sim a gente vai usar essa alavancagem de uma forma melhor ainda, né? Mas eu acho que é uma estrutura de capital saudável, você manter 30 dívida e 70 equity. A gente acredita nisso não só por uma janela de oportunidade que a gente teve agora e usou para poder fazer o fundo crescer, entregar né, para os cotistas portfólio, vários inquilinos, um dividendo que está crescendo, tudo isso, não só por isso, mas a gente acha que vale a pena manter essa estrutura de capital adiante, né? Então dá para aumentar um pouquinho a alavancagem ainda, né? Não, a gente não, agora a gente não tem mais, a gente tem como crescer, chegar a 200 milhões agora já, no prazo aí de 6 meses, a nossa estratégia é isso, entregar essas obras que estão em andamento, né? E aí, no próximo ano, já fazer o IPO. A gente não precisa de IPO para pagar dívida, porque tem sobra de resultado, né? Isso é uma coisa que é bem importante falar, né? Porque
A gente sempre fica, a gente não sabe como vai estar a janela de mercado se a gente precisar de um IPO para pagar a dívida, né? A nossa intenção é pagar a dívida, sim, com capital novo, né? Mas o resultado do fundo é suficiente para pagar e ainda sobrar. Principal é sobrar um dividendo metade do que está hoje. É que hoje está bem alto, né? A gente está entregando 11%. 11% sobre o valor patrimonial sem deságio. Também é isso, né? Porque tem muitos outros fundos de imóveis que entregam 10%, mas sob uma cota que está 40% desagiada. A gente não tem tanto esse deságio, até porque são fundos que ainda não têm uma liquidez, né? Embora esteja crescendo rápido a liquidez deles, ele ainda é um fundo que tem o seu prêmio de liquidez, né? O dividendo é maior, mas tem a questão da liquidez menor. Mas para quem é investidor conservador, que não quero investir, sei os ativos que eu estou investindo, quero olhar cada um deles, está lá no relatório. Você sabe exatamente quem que é, o inquilino que o prazo do contrato, é bem tangível, né, a coisa. Então, esse investidor que pensa mais no longo prazo, na questão da isenção tributária, numa renda mais harmônica, que é o investidor de fundo imobiliário, na essência, né? Você só faz especulação impressionante, com quedas e com movimentos macroeconômicos muito fortes, né? Aumenta a taxa de juros, cai a taxa de juros, aí você tem especulações mais representativas, assim, né? De aumento e queda. Mas se você for olhar pelo desempenho do fundo, não chacoalha tanto o valor da cota como chacoalhou né, como chacoalha a questão da taxa de juros, né? Isso é correlação -1, né? Quase perfeita, né? Então, mas a gente cresceu esses anos, esses 2 últimos anos, com essa estratégia, porque realmente a gente entregava e vinha, e um falava, pô, esse modelo é super legal do Athena, você já fez? Aí inquilino na porta, a gente tem inquilino, porque assim, a gente entrega em 45 dias, essa empresa que é nossa parceira, né, a gente faz um contrato de PMG, ou seja, tem um preço máximo garantido, né, um custo máximo garantido definido. E se custar mais ou menos, ela tem... o risco dela. Assim como o upside dela também quando, né? Mais eficiente. Quando ela consegue mais eficiência na obra e tal. Mas não foi o que aconteceu, né? Porque os custos estouraram, né? Os custos foram lá para cima. Mas eles são super verticalizados. Então, o que acontece? Tem a estrutura de marcenaria. Então, assim, quando a gente fala, nós vamos entregar o seu escritório desse jeito que está na maquete, no 3D, 40 dias, 45 dias, é isso. Então, e a gente sempre acha, e esse é o futuro dos escritórios na nossa visão, né? Porque, até por questões de ESG, sustentabilidade, qual que é o modelo tradicional? O inquilino voltar no estado original. Aí o inquilino gasta fábulas num imóvel que não é dele, não é o core business dele, investir em mesa, cadeira, né, e na base, na estrutura, na base instalada, não é? E depois cresceu, diminuiu, né, você tem que devolver no estado original. A gente acha que esse modelo, você ter uma empresa que consegue realocar aquele imóvel de forma rápida para você, inquilino, sem você ter uma penalidade alta, é muito bom, porque você não investiu o CAPEX, tudo bem, você pagou um aluguel com valor agregado, mas você não investiu o CAPEX, e a gente tem nos contratos que a gente faz com os nossos inquilinos no Athena, essa possibilidade de upside, de upgrade, vamos dizer assim, né? Eu quero aumentar Então, assim, eu tô no contrato ainda, só que não é uma rescisão, eu quero trocar por outro imóvel do fundo. Então, esse contrato a gente não tem multa. Porque ele é o mesmo inquilino, a gente está trocando, fazendo, né, uma realocação de inquilinos, né? Mas você vê, os imóveis são muito líquidos. A nossa escolha é liquidez, não só a questão de que vai ser uma consequência desse fundo, mas aí também a gente já não vai ter. O prêmio da liquidez é agora, né? Assim, né? Mas a gente escolhe ativos que têm liquidez. Então, assim, para você ter uma ideia, na pandemia a gente perdeu 50% dos inquilinos. Porque são inquilinos que
eram empresas de fora, que a matriz, o headquarter falou, não, vamos fechar, não vai ter mais a sede no Brasil e tal. Acabamos de montar escritório. Em menos de um mês, a gente realocou todos. O que demorou mais foi um da Faria Lima, que era um pouco maior. Mas o resto, a gente alocou todos. Um foi em 10 dias. Um foi em 10 dias que a gente realocou pelo mesmo preço ou até acima. Não, mostra realmente que imóvel, né? Os imóveis são muito bons. São muito bons. Porque aí o inquilino olha e, assim, é muito interessante porque, assim, ele entra num prédio que você fala, ai, nossa, né? Aí quando ele entra no seu, fala, gente, AAA, né? Porque realmente a gente faz um negócio super de altíssima qualidade, né? Então, e aí o que a gente faz? A gente entra muito na questão de decisão do condomínio, a gente olha a questão de caixa do condomínio, se o condomínio é saudável, como que está o condomínio, a operação, a manutenção, né? E aí a gente entra em decisões importantes e vamos comprando posições, porque a gente sabe que essa é uma realidade do landscape da cidade de São Paulo corporativo, é multiproprietários. Sim, é uma coisa que eu ia né? te perguntar, assim, acho que até qual ponto, vamos assim, tá, qual metragem, né, vamos dizer assim, né, você acha que realmente é vantajoso, né, para o seu inquilino potencial, né, trabalhar com vocês, né, e, sei lá, você pega uma KPMG da vida, né, que, sei lá, pega realmente vários andares, assim, acho que ele já realmente, sei lá, para mudar, né, é um evento, né, então, assim, acho que, sei lá, o Nubank também queria mudar, então, assim, acho que é um grande evento, então, assim, acho que, qual que é entre aspas, né, o público-alvo de vocês, sei lá, até 500 metros quadrados, 1.000 metros quadrados? É bem essa metragem, assim, entre 300 e 600 metros quadrados. Embora a gente já está tendo demanda de 1.000 metros quadrados também, mas a gente consegue, para o gestor, isso é bem mais complexo, porque em vez de a gente ter um prédio de 1 bi, a gente está com 200 milhões de ativo, né? Tem 160 milhões de ativo. Agora vai entrar mais. Esse mês ainda entra mais 2 imóveis lá no FATN 11. Mas a gente tem 40 imóveis, né? Então, assim, para você fazer a gestão desse inquilino e tal, é uma gestão mais complexa, né? Mas a gente acha que agrega muito para o investidor cotista, agrega muito, assim. A gente consegue, assim como os FOFs conseguem transicionar melhor quando eles são menores, com mais agilidade, é a mesma coisa. A gente consegue comprar, vender, recolocar inquilino com muito mais agilidade. Então, isso é o que mantém o dividendo do fundo bem estável, né? Tanto do Breve, o Athena, o FATN 11, o FLMA, né? A gente, salvo pandemia, que o hotel fechou, né? Mas a gente conseguiu manter ainda um dividendo. E acho que um ponto também, assim, que, tirando o PATC, né, que realmente ele também comprava, né, assim, meio andar ali, um andar aqui, assim, todos os outros realmente compravam, realmente, ou o prédio inteiro, sei lá, ou realmente o controle, porque, como você comentou por alto, né, assim, a assembleia do condomínio, às vezes, é muito complexa, né. Então, assim, Carol, como você comentou, assim, acho que vocês pegam, às vezes, um andar ali, né, acho que outro andar em outro prédio também, qual que é a cabeça, assim, né, acho que, assim, sei lá, para novas aquisições, né, você tem, né, o grande interesse, o grande preferência, vamos dizer assim, né, que seja, sei lá, no mesmo prédio para você ganhar, né, relevância ali. Então, se puder comentar um pouco, assim, desse processo, assim, acho que, você comentou assim, acho que o seu cliente vem com a demanda, né, de ter um escritório já pronto, etc e tal ali, e você fala realmente, olha, eu consigo satisfazer, né, se for aqui, então acho que, assim, como que funciona, sei lá, o passo a passo? Então, realmente, hoje eles vêm para vocês, né, para fazer, né, essa alocação ali, e como é atípico, então, assim, entre aspas, não vai ter uma surpresa de aluguel, né, então acho que é uma coisa que é bom para os dois, né, acho que vamos dizer assim, no final do dia. E qual que é o grande, sei lá, acho que assim, né, ponto que atrapalha para concluir a negociação, né, sei lá, seria mais o preço do aluguel, seria a localização, qual que são os grandes, assim, acho que issues, né, para você concluir a compra do ativo e locar, né, para o inquilino? Para a gente, localização. Localização eu sempre falo assim, às vezes as pessoas, não, eu só compro AAA. Para mim, um AAA hoje, na Chucre Zaidan, é muito pior do que um classe B. Porque assim, o que importa não é você estar pego pelo tijolo em si, ele ser lindo. O que importa é quanto ele é capaz de gerar de resultado, né? A gente tem muito essa cabeça.
E como a gente entende do negócio, né, como que monta, como vai fazer esse retrofit, como que vai... A gente entra em discussões do condomínio. E as pessoas são dispostas a ouvir. Assim, no geral, os outros proprietários também querem uma valorização, né? E hoje terreno está escasso e as melhores localizações já estão ocupadas por prédios antigos, né? E a nossa realidade da grande maioria dos prédios é multiproprietário. Você tem algumas aquisições que aconteceram no nosso mercado, como Rocha Verá, EZ Towers, mas assim, são muito pontuais, né? A grande maioria vem de um momento em que você não tinha dívida, e como que você fazia o empreendimento? Juntando savings de fortunas que vinham de um agronegócio, né, e cada um investia numa laje, e essa é a realidade. Então, a gente não tem tem muito mais oportunidade nessa realidade do que na outra, que gera valor para o meu cotista. Então, a gente foca nessa realidade. O que a gente busca olhar dentro dessa realidade? Aumentar a posição, entrar nas decisões de condomínio. A gente já teve uma fachada que foi revitalizada. Então, assim, você imagina o que é você comprar um prédio por 10 mil metros quadrados e daí a pouco ele valer 20. Enquanto você compra por 30 mil, né? E com... A gordura é muito menor. É muito menor. Então, assim, a gente acha que da mesma forma que, sim, esse que tem AAA vai valorizar, mas qual é o prazo? Porque isso tem que entrar na conta. Né? Qual que é o prazo para essa região que está com 40% de vacância? Um estudo que foi feito para ter aquela qualidade, né, AAA, mas foi feito para alugar por 150, 200, tá pedindo 60, né? Quanto tempo isso leva para isso derreter, mesmo com o upside que você vai ter lá na frente, a sua TIR, né? Então, a gente procura olhar muito, tentar, obviamente, a gente não tem uma bola de cristal comum, né? Mas a gente procura se preocupar bastante com o prazo, né? Não só com o yield, mas o prazo também que isso vai acontecer. Então, a gente vai comprando posições no mesmo prédio. Então, por exemplo, Cetim Tower, que é na rua do shopping Vila Olímpia, a gente vai aumentando posição. Átriums, a gente tem vários nos átriums e vamos comprando posições, porque são ativos que estão muito bem localizados. E aí a gente participa e opina e faz projeto de fachada. E se você for ver, cada unidade vai contribuir com um valor que, quando você divide por metro quadrado, é muito menos do que pagar por um classe A, então nem falando AAA, né? Então, a gente quer entregar esse upside para o cotista, a gente acha que é isso que é um diferencial, né? E a gente precisa usar esse conhecimento, né, que a gente tem do nosso background aí de engenharia e de tudo, o engenheiro civil né, e no caso da FAT News a gente tem esse parceiro que faz obras de hospital e bem complexas né, e consegue ter uma visão de engenharia que permite a gente avaliar dessa forma, né. Tá, e assim, acho que um ponto também que, obviamente, hoje é um momento mais desafiador, mas assim, acho que vocês pensam também em migrar um momento pro Rio, assim, ou não? Porque, assim, obviamente o Rio, né, tá uma vacância muito alta, mas você pega, assim, algumas, né, sub-regiões e ainda tem, assim, acho que uma demanda boa ainda, né? Sim, a gente tem um fundo que a gente administra no Rio, que foi uma licitação, né, fundo da prefeitura, a gente que administra, então a gente analisa bastante aquele mercado para fazer as negociações de venda de terreno, parceria, permuta, né, e a gente tem avaliado na nossa tese de retrofit 2 ativos no Rio, né, eu acho que para laje, né, para escritório, ainda vai demorar um pouco, mas para residencial a gente vê bastante, e hotel a gente vê bastante oportunidade assim no Rio, né? Eu acho que os preços estão crescendo muito acima da inflação, né? Super rápido, não tem mais terreno, então a gente está olhando 2 para retrofit. Aí você fala, retrofit, não é só retrofit que a gente olha, né? A gente olha terreno também, mas geralmente o retrofit tem menos radar de outros olhando, então a gente acaba não tendo tanta pressão.
É que o retrofit é desafiador, né? É desafiador. Quando tá pronto, tá tudo bonito, é mais fácil de comprar e vender, né? É bem desafiador. A gente leva uma diligência de 180 dias, porque você tem que avaliar a estrutura, instalação, né? Caixilharia, você vai trocar, não vai. Se consegue, né, aumentar a área computável, e aí tem estrutura para aumentar a área computável, não tem, vai ter vaga, né? Então, assim, tudo a gente tem que fazer essa análise prévia para poder fazer a aquisição com uma certa folga, né? Não dá para fazer com muita folga, porque senão você não consegue comprar nada. Então, a gente procura gastar para investigar bem, e aí sim comprar o imóvel. Isso. E assim, acho que, mudando um pouco para o FLMA, né, assim, acho que, se puder comentar um pouco, acho que assim, a diferença do FLMA para os outros fundos, né, que tem imobiliários de hotel, né, que realmente acho que ele foi, eu acho que o grande trunfo dele foi realmente, acho que, não sofrer como os outros sofreram durante a pandemia, né? Sim, isso é uma ótima pergunta. No FLMA, a gente tem uma situação muito atípica. Por que a gente tem uma situação atípica? A gente tem um contrato que a operadora hoteleira, em geral, as operadoras não gostam de fazer e não fazem, mas a gente fez esse modelo lá atrás e seguimos assim, já renegociamos ele seguindo o mesmo formato. Como que é esse formato? É arrendamento, o fundo recebe uma taxa de arrendamento da Accor, que é um percentual da receita. Então, quando o hotel esteve fechado por conta da pandemia, a gente não teve o custo, né? O break-even do hotel é 35% de ocupação. Então, você imagina o que é um hotel fechado. Você consome capital de giro adoidado, né? E a gente não teve essa preocupação. A gente não tinha a receita, mas a gente não tinha o custo. E a gente tem a questão do escritório, que ajudou também a manter aí o dividendo bem baixo, porque a gente tinha 30% do PL parado. Mas, mesmo assim, mais 18% de vacância, né? Mas agora a gente está retomando, assim, só que o que acontece? Você, nesse tipo de contrato, você transfere o risco para a operadora, porque ela que tem que fazer uma boa gestão. A gente audita a receita e dali para baixo, né, o quanto custa alimento, limpeza, as contas de departamento, as contas intercompany, que é uma coisa que custa muito, marketing internacional, TI fora, tá? São coisas que intercompany, né, entre eles tentam se acertar. Um centro de custo aqui, ali e tal, mas nós, como fundo, não tem esse problema. Não tem esse problema, né? Porque isso vai consumindo NOI, né? Então, a gente recebe antes, a gente recebe um percentual da receita total de hospedagem, alimentos, bebidas e eventos, e os custos ficam por conta da operadora, né? Numa situação de ocupação muito boa e tarifa muito boa, geralmente a operadora hoteleira ganha mais nesse tipo de contrato. Por outro lado, né, quando você tem uma situação de risco menor, de mais vacância, né, de uma taxa de ocupação menor, você está mais protegido, o fundo. E a gente entende que o investidor do fundo imobiliário é um investidor de real estate, ele não quer estar nesse risco, né, de quanto eu paguei no filé mignon, né, quanto custou, né, essa limpeza, qual que é as despesas intercompany, mas não é um contrato comum. Geralmente, os fundos recebem o NOI, que é o que sobra do resultado, né? Então, a operadora hoteleira tira o license fee, o incentive fee, que é sobre o resultado, e o que sobra vai para o fundo, a título de arrendamento, é variável, né? Então, se deu despesa, você vai consumindo capital de giro. Então, muitos fundos usaram expressivamente o caixa para manter esse capital de giro, né? Para não quebrar, assim, para não dar... Exato. E a gente, hoje, vou te falar, hoje a gente está numa ocupação muito boa. Esse hotel sempre foi uma das melhores ocupações, né? Um hotel muito bem localizado, um hotel de business numa região, né, super, super adequada e um hotel moderno. Então, assim, a gente faz 6 meses que a média de ocupação está acima de 70%. Se a gente pegar a média de 12 meses, está perto de 70%. Mas teve meses que foi 75, 76, 79. Então, mês, né? E tem final de semana, por exemplo, Fórmula 1, 100% de ocupação, né? Como os outros hotéis também. São Paulo inteiro, tá? São Paulo inteiro, né? Não é... Mas a gente tá conseguindo, né?
o hotel está performando super bem. E a tarifa acompanhando, porque assim, primeiro, o que os hotéis fizeram? Tentaram melhorar a ocupação, mantendo uma tarifa baixa. E agora as tarifas também já estão conseguindo acompanhar para você ter um RevPAR, né, que é a receita por quarto disponível maior, né? Então, acho que está caminhando super bem, assim, e com essa retomada dos escritórios, dos eventos corporativos, que para o hotel business isso é muito representativo, a gente imagina que vai valorizar bastante os fundos aí de hotéis. Tá. E qual que é a tua visão dos ativos, né, de laje da FLMA também? Então, os de laje a gente tem 2 conjuntos vagos, 3, né? 3 vagos conjuntos. Então, temos quase 90% de ocupação, né? E amanhã eu até tenho uma reunião com uma empresa que quer 2 conjuntos, então a gente quase que vai zerar a vacância, vai ficar um conjunto só vago, né? Mas a gente tem conseguido manter os preços e aplicar o reajuste da inflação. Obviamente, aquela inflação de IGPM 30, isso não conseguimos. Acho que muitas outras assets também não, porque a gente estava no momento de pandemia, né? Então, as empresas usando muito, ficando em casa, ou híbrido, e a inflação puxou super para cima o preço de aluguel no momento em que não cabia, né? Então, hoje a gente está conseguindo ajustar integralmente pelo IPCA. O IGPM e IPCA está muito parecido, né? Perto dos 10%, depende do prazo dos 12 meses, mas a gente está conseguindo já retomar os preços de aluguel, isso é muito bom. E vacância diminuindo bastante. Então, tenho boas perspectivas para o FLMA. A gente reduziu muito o custo, porque a gente fez um agrupamento de cotas que foi para beneficiar o cotista, né? Foi muito estressante, porque você imagina que a gente tinha 70 mil cotistas, hoje a gente tem 30 mil. Porque tinha 80% dos cotistas tinham até 10 cotas. Então, custava muito... A custódia, assim. A escrituração custava muito. Esse cotista, ele entrou muitas no IPO. A IPO foi R$1 a cota, porque era uma coisa nova, né? Hoje, imagina, a maioria dos IPOs é com a cota 100, né? Então, a gente fez um agrupamento de cotas e foi muito feliz, assim, porque hoje o custo de escrituração aqui caiu para 1/3. E a gente internalizou esse serviço, porque também terceirizar estava ficando muito alta a conta. Custava, às vezes, 1/3 do aluguel da torre comercial, corporativa. Então, realmente, a gente acabou reduzindo de 150 para 20, 30 mil por mês, né? Então, foi uma economia expressiva. Um ponto também que a gente já viu no caso, né, do Shopping Higienópolis ali, né, que tinha um vendedor ali, né, e o fundo tinha direito de preferência, né, ele fez uma oferta para poder comprar, né, a participação que ele tinha esse direito, né. E como funciona assim, né, no FLMA, por exemplo, né, Carol? Você acha que se tinha algum vendedor motivado assim, vocês também podem fazer uma oferta, né, assim, como que vocês pensam, assim, acho que como você falou, realmente o regulamento é muito travado, né, então você pode realmente comprar cotas lá do próprio ativo ali. Então acho que é possível isso para vocês, ou vocês veem que realmente os atuais, né, vamos dizer assim, donos não são vendedores, né? Eles não são vendedores, porque quando você olha o preço, que para mim é que não são vendedores, né? A gente analisou esse ano até aumentar a posição no próprio Continental, mas o preço estava muito alto. Mas a nossa ideia é conseguir alterar esse regulamento, assim, deixando mais definido a questão do que a gente pode investir. Então, assim, ativos com localização nos centros de concentração de escritórios de São Paulo, que tenha uma rentabilidade similar aos 12 últimos meses. Assim, a gente vai tentar fazer uma proposta em assembleia porque sem flexibilizar isso é muito difícil. Não é que precisa crescer, porque muita gente fala, é um fundo que tem grande é o fundo que tem liquidez. Não é bem assim, é um fundo que entrega, sim, o fundo que é maior geralmente tem mais liquidez, mas porque ele tem mais cotistas, né? Mas a gente entende que acima de 3 mil cotistas, você consegue ter uma liquidez adequada para pessoa física, não para fundo de fundos, mas para pessoa física, sim, né? Então, se o fundo entrega bem,
tem diversificação de inquilinos, né? Ou seja, você não depende de poucos inquilinos, que é o caso dos nossos fundos, né? A gente acha que tem a liquidez adequada para pessoa física, com certeza, né? Mas a gente quer aumentar o tamanho do fundo porque tem muita oportunidade boa, assim, para comprar, né? Nessa região e nesse foco que a gente tem de middle market, de empresas médias, de lajes de 500 metros quadrados, né? Então, a gente tem, do outro lado, empresas, assets que estão vendendo posições pequenas, porque tem esse foco de ir ao contrário, né, de comprar maioria do prédio ou o prédio inteiro, e aí a gente consegue boas oportunidades, né? Então, a nossa ideia é alterar o regulamento, mas eu sempre estou de olho, tanto em comprar quanto vender, né? Então, se a gente recebe propostas, se for muito bom, a gente vai levar para decisão, porque realmente é uma coisa... E ao contrário, né? Se as propostas que vieram de venda fossem boas, a gente teria a intenção de comprar, sim, né? E, assim, acho que mais para frisar também, assim, qual que é assim, no FETN você, entre aspas, é provocado ali, então você procura ativo para fazer um contrato atípico, né? E no FLMA, assim, realmente você está travado e você não consegue fazer nada, né? Então, assim, se você puder comentar um pouco também, acho que, sei lá, no caso do Breve, não sei, assim, acho que ali acho que você toma um pouco mais de risco, você compra, vamos dizer assim, vazio, ou então com um contrato típico mesmo. Qual que é a definição, né, sua, né? Você acha que para colocar num fundo e não no outro, assim? Tá. A gente começou o Breve, na verdade o Breve foi um fundo que veio de investidor não residente, ele veio a partir de um grupo que eu conhecia de infraestrutura, eólica né, e eles, não, eu quero entrar no mercado de real estate. Aí a gente fez um fundo com poucos investidores, mas que é focado em classe A e alugado, né, mas hoje tem muita sinergia, por quê? Porque o AT, né, a gente procura empreendimentos que têm um upside maior, que muitas vezes é o B, o A, B, não é né, o duplo A, e muito menos o triple A. A gente busca esses que são mais classe B, bem localizados, e desalugado, que não é o formato que os investidores do Breve buscam, né? Então, e ele tem muita sinergia. A gente já teve, inclusive, vamos então pegar um inquilino daqui e levar para o Breve, porque a gente não tem mais laje disponível. Então, a gente consegue ter essa sinergia, inclusive com a FLMA, muito, assim, né? Eu acho que é uma das razões da gente ter uma vacância super baixa, assim. A gente tem uma vacância baixa nos 3 fundos de laje e durante toda a pandemia, que a gente consegue realocar muito rápido, assim. A gente tem 100% no Breve, 100% no FATN 11 e no FLMA, como era um inquilino maior, ele saiu e a gente está com 3 lajes. Né? 3 lajes não, 3 conjuntos, né? Mais ou menos 1.200 metros quadrados disponíveis. Certo. E acho que, para fechar, acho, Carol, assim, se puder comentar um pouco, assim, acho que, olhando para frente, né? Vocês pensam também em criar novos produtos para o mercado? Vocês pensam também de que como você comentou, né, assim, você gosta, você não tem também recebíveis, também pensam também em se expor a esse segmento? Então, esse segmento a gente acha que já tem muitos boas assets fazendo, como, né, Valora, Capitânia, Iridium, né, a gente tem vários outros exemplos aqui que estão... Nosso negócio é entender do produto, sabe? A gente olhar o produto, olhar a região, ter esse upside, entregar esse upside entregar um yield bom, porque a gente compra geralmente ativos que têm uma geração de caixa muito boa, mas a gente entrega upside, porque a gente procura valorizar o imóvel no tempo. E isso é difícil num título de dívida, né? Você não tem esse movimento, né? Você é uma renda fixa, né? Então, a gente não pretende, até porque a gente acha que quando você tem foco, você consegue entregar muito mais, né? Então, a gente realmente... eu acho horrível essa expressão, mas é o que o mercado usa, né? A gente gosta de tijolo e a gente é da turma do tijolo, né? E a nossa intenção é continuar sendo da turma, porque acho que tem muita oportunidade no Brasil. Como você falou, Rio, né? A gente está olhando bastante ativos no Rio, São Paulo, temos BH.
estamos olhando Porto Alegre, então, assim, tem muita oportunidade boa para fazer aqui, né? Com ativos mesmo. Então, a gente não pretende abrir para recebíveis não tão cedo, porque já fizemos, né? Porque muito, né? A gente, na Unitas, a gente até foi ranking da Ambígama por muitos anos no começo da história da empresa, né? Com debentures, para tudo que você imagina, com future flow, né? Fazer antecipação de recebível, hospitais, universidades, incorporadoras, mas o nosso foco é investir em ativos que têm esse potencial de upside, né? Certo, mas assim, renda urbana, vocês pensam em ir para outros segmentos assim? Acho que realmente é mais um tijolo ir no shopping também, né? Não, a gente tem de segmentos, a gente olha tudo, porque é bem oportunidade mesmo, né? Então, por exemplo, hoje a gente está com aquele fundo que é totalmente uma quebra de paradigma, né? Porque a gente comprou um prédio de 30 mil metros quadrados no centro de São Paulo para converter para residencial. Você tem outras casas fazendo isso, mas não nesse tamanho. Esse tamanho realmente é muito expressivo, né? Vão ser 23 mil metros quadrados de área de venda, né? E a gente compra laje, então assim, né? E temos hotel. Então assim, a gente olha muito a oportunidade de negócios em diversas tipologias. A gente não tem uma tipologia definida, né? Mas cada fundo tem a sua segmentação. Definir, sim. Então, assim, esse fundo que é de retrofit residencial para venda, ele é fechado para isso, inclusive com prazo determinado, para que a gente tente entregar uma TIR de 25%. É isso. O outro de laje, ele tem, a gente procura ter uma gestão muito ativa. Entrar, como eu te falei, né? Entrar nas decisões de condomínio, optar por sempre valorizar aquele portfólio e girar quando vier uma proposta boa, como a gente acabou de vender uma laje. E assim a gente faz. Porque esse é o nosso conhecimento lá, é isso que a gente faz, é isso que a gente doutrina, é isso que a gente dá aula, é isso que a gente estuda. Então a gente acha que, né, não tem a necessidade de ampliar com o propósito de aumentar a OM. Não, pelo contrário, a gente faz muita coisa que é para fechar, para poder entregar para aquele investidor uma TIR boa, eu preciso fechar, não posso reaplicar, né? Eu preciso ter começo, meio e fim, né? Então, a gente tem essa visão, né? Mas eu acho que agora, com a taxa de juros estabilizando, o mercado vai estar melhor para todo mundo de imóveis, né? os de papéis vai ter... Sempre vai ter mercado, porque você tem um fluxo muito mais protegido, né? Mas eu acho que hoje, imagina, fundo de laje era o queridinho, né? Hoje, fundo de laje é 20% do PL do mercado. E fundo de CRI tá em quase 40%, né? 40%. Então, se você for ver nos REITs, na economia norte-americana, é o contrário. Os mortgages, os fundos de mortgages não representam 5% do mercado. E os fundos de imóveis, aí tudo segmentado, Simon Property varejo, né? Esses foram crescendo e hoje são os... Né, que lá teve trauma também da parte de crédito, né, do subprime, mas realmente, acho que aqui não, acho que o trunfo é esse, né? O juro no Brasil é alto, né? E realmente os fundos de crédito conseguiram diversificar bem e todo ano, né? Assim, todo mês quase, tem uma amortização relevante, né, da indústria. Então, acho que ele se obriga também a alocar, né, em novos CRIs, em novas dívidas. Então, acho que ele vai sempre se reciclando e o fundo de tijolo não tem essa reciclagem, né? Então, esse é um grande, né, desafio, né? Você compra um ativo e distribui os rendimentos. Você não consegue reciclar tão facilmente como eles, né? Eu acho que tem mercado para tudo, né? Assim, mas você consegue reciclar, sim, assim, você tem que ter imóveis que tenham liquidez. A grande negócio é ter ativos bons, para mim. E a gente olha muito localização e liquidez daquele imóvel, é isso. Quando você tem liquidez, ou você gera renda ou você vende ele bem, né? Então, assim, você tem um bom ativo na mão, muito mais simples. Muito mais simples, né? Então, aí você consegue movimentar, né? A última venda que a gente fez do Breve foi 13 mil, a gente pagou, vendeu por 20, né, mil. Então, isso deu um ganho de capital importante.
E a gente está sempre de olho, né? Então, eu já coloquei um outro para vender, mas por um preço também super alto, assim, né? Então, assim, se eu vender, né, vou... Não é desespero, sim. Não é, né? Mas dá para movimentar, sim, né? Certo. Então, muito obrigado, Carol, pela conversa. Imagina, eu que agradeço. Também muito Prazer, obrigado a você que sempre assistiu que... também. E até a próxima, então. Até a próxima. Tchau, tchau.